Enquanto há livros, alguns têm de mais, outros têm de menos. Então, se na sua casa tem espaço, na minha casa não tem mais espaço para livros. Mas pode ser que na casa do Éder, da Daniela tem, na sua casa tem. Eu não sei se tem. Estou brincando, Daniela, não conheço a sua casa, não sei se tem espaço para livros. Porque livros tomam espaço também, viu? Livro toma espaço e pesa também. Eu estava até preocupado quando fiz a mudança, uma coisa engraçada. Eu até perguntei ao meu genro, que ele conhece muito de engenharia, eu disse, olha, qual é o peso que pode ir num apartamento por metro quadrado? Eu não sei se Éder sabe disso, se alguém já pesquisou. Quanto é que cabe na laje o peso por metro quadrado? Porque as minhas estantes estão entupidas de livros, isso pensa. Entendeu? Eu não sei qual o peso por metro quadrado, quando tem que ter muito espaço, porque às vezes a pessoa tem que pensar nisso, né? Ah, é? Um engenheiro? $300 quilos por metro quadrado, mais? Eu entendi. Eu compreendo. Mas eu acho que o piso do shopping é mais, em termos de laje, eu gosto muito de engenharia civil. Eu acho que em termos de laje, a questão de cimento, argamassa, essas coisas, ferro, tudo, tem que ser mais forte do que piso. É a mesma coisa piso de hospitais, eu já procurei saber. Como é um lugar que passa muita gente, até mesmo como é que chama que eles colocam, o porcelanato tem que ser diferente. O porcelanato de uma casa tem que ser um porcelanato que não é muito transitável. Mas o hospital, o corredor do hospital, não pode ser uma coisa, vai achar, o povo passa por ali todo o tempo. Não é verdade? É a mesma coisa de alguém que gosta de... Eu não tenho sítio, mas quem gosta de sítio tem que usar um carro que pelo menos consiga andar no barro, né? Consiga andar no barro e não tenha problema com suspensão e etc. Né? Esses carros por aí que é feito para a cidade não aguentam. A não ser que sejam 4x4, que alguém tem ou não tem. Vamos orar, vamos começar com Deus. Mas antigamente, quando eu trabalhava na Transamazônica, eu tinha um Fusca, eu tinha um Jeep também da missão, mas eu usava mais, a missão tinha um Jeep, mas eu tinha um Toyota, né? Era um Toyota Bandeirantes, não sei se alguém lembra Bandeirantes. Então, mas eu usava mais o Jeep, o Fusca. E o Fusca andava em tudo quanto é lugar, sabe? É verdade. Então, vamos orar. Pai Celeste, Pai querido, é tão agradável estarmos aqui, nesse momento até mesmo lúdico, de brincarmos juntos, porque isso faz parte da comunhão cristã. Senhor, nós estamos vivendo uma época muito bonita, que é a época do Natal. Tudo fica mais florido, tudo fica mais agradável, até os shopping centers, em todo lugar, parece as pessoas, as lojas parecem mais belas, as pessoas parecem, mesmo que não a conheçamos, parecem mais sorridentes. Senhor, nós desejamos que isso não seja somente o momento do Natal, mas que essa alegria do Natal perpasse a vida da gente e continue no dia a dia, nesse ano 2024. Abençoa a nossa igreja aqui, a Igreja Batista de Lindóia, abençoa o pastor que está de férias, abençoa os demais pastores, pastor Nildo e pastor Vili, o colegiado de pastores, os queridos irmãos e irmãs que aqui congregam-se e te buscam, e te louvam, e te enaltecem, e te adoram neste lugar. Abençoa o culto desta manhã, Senhor, que tudo flua, o louvor, a adoração, pregação, tudo haja uma harmonia, uma simbiose, tudo para a glória tua, Senhor. E nós desejamos isso, que o Senhor fale também agora no nosso coração, através de tua palavra. É o que nós desejamos, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos quase terminando a lição. E a lição de hoje é a história de um jovem e seus amigos. Então, só o título da lição você já pensa de que se trata, né? Como o livro, essa lição, até a capa até caiu da minha lição, porque já li tanto a lição e a capa, não sei onde foi bater na capa. Então vejam bem, então a lição de hoje é a história de um jovem e seus amigos. Já estudamos os livros de Jeremias, Ezequiel e vamos agora para Daniel, né? Daniel, Deus é meu juiz. Então, Daniel é um nome muito bonito na Bíblia, né? É um nome muito abençoado. E além disso, não é um belo nome, mas a figura da pessoa, a personagem bíblica, é muito forte. Daniel foi um grande profeta, né? Um profeta de Deus, que marcou, inclusive Daniel, o homem que mais marcou a história, em termos históricos, né, da Bíblia. Outro foi José. Há pessoas que marcam a história, não somente a história da Bíblia, mas a história das nações. José fez parte da história do Antigo Egito.
Ele chegou a ser governador do Egito. Se você imaginar alguém que foi vendido como escravo e tornar-se governador do Egito, há coisas que só Deus faz. Já percebeu isso? Deus usa personagens comuns para deixar marcas em comuns na história. Deus usa pessoas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. Se bem que a palavra ordinário, às vezes, deploravelmente no Brasil, as pessoas não entendem bem. A gente diz em inglês, God uses ordinary people to do extraordinary things. Deus usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Quando alguém diz, fulano é um sujeito ordinário, parece que é uma coisa ruim no Brasil. Percebeu isso? Em português, mas que as pessoas não entendem. Ordinário significa uma coisa comum. Isso é uma coisa ordinária, comum, trivial. Entendeu? Deus usa pessoas ordinárias, pessoas humildes, para marcar a história. Deus sempre faz isso. Por quê? Porque Deus faz questão de usar pessoas que se humilham na presença dEle. A Bíblia diz isso, né? Humilhar-vos diante do Senhor para que Ele a seu tempo vos exalte, porque a soberba precede a queda. Então, há pessoas assim. Então, Daniel é uma pessoa que marcou a história de 3 reis. Quem lembra os reis? Lembra bem, Daniel marcou a história da Babilônia, marcou a história da Média e marcou a história da Pérsia. Dario era um rei da Média. Ciro foi rei da Pérsia. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, ele marcou de forma tão profunda a vida de vários reis de várias nações. Então, ou seja, ele tinha o dom naturalmente de agir dentro do âmbito político com muita sabedoria. Isso é uma coisa muito rara no mundo de hoje, né? Coisa muito rara. Mesmo porque nós vivemos numa época muito difícil. Especialmente nessa questão, falando para você de todo o coração, eu não levanto bandeira nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de ninguém. Porque a gente tem que ter cuidado sabe, para não confundir o cristianismo com essas coisas. Você cria até inimigos. Olha, meu Facebook eu fechei. Há 3 anos não uso Facebook e não quero mais usar. Eu não uso Facebook, não uso Instagram, porque eu perdi tempo demais. Ou seja, pessoas perguntavam a mim opiniões, há uns 3 anos atrás, antes da pandemia. Eu colocava aquela opinião, apanhava de uns, e era centenas de pessoas, até milhares. Então, eu não tinha tempo para ficar escrevendo 100, 200, 300 mensagens de volta, porque alguém disse alguma coisa que eu achei que não estava certo, e eu tinha que responder. Eu disse, não tenho condições. Chegou o momento de eu passar 5, 6, 7 horas respondendo e-mails a pessoas raivosas. Então, eu disse, isso aí não está glorificando a Deus. Desculpe, meus amigos, mas de hoje em diante não uso mais Facebook, fechei, pronto. Já para não nem magoar bolsonaristas, se dizia opinião bolsonarista, dizia que eu estava sendo anti-bolsonarista. Se dizia uma coisa, os outros diziam, você é anti-lulista. Não é uma coisa, eu sou de Jesus. Deixei para lá essas coisas. Mas há pessoas que marcam a história. Então, o profeta Daniel e seus amigos. Vamos lembrar da época? Então, alguns profetas, lembram vocês que eu falei dos profetas. E eu disse a vocês que há os profetas chamados pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Quando eu ensino para vocês, estou dando aula de teologia sistemática. Vocês não estão sabendo, mas estou dando aula de teologia. Aqui na classe é um mini curso de teologia. Então, o ano 597 a.C. é um marco histórico, é um divisor de águas. 597 é o ano em que Israel foi levado para a Babilônia. A Babilônia era um grande império naquela época. Há até uma música bem conhecida nos Estados Unidos, mas é uma música religiosa. E no Brasil tornou-se a música de dançar em bailes. Antigamente o povo dizia, essa música é difícil de dançar. Não era música de dança, não era música de fazer karaokê, não, era uma música evangélica. Mas as pessoas não sabiam a letra. By the rivers of Babylon. Pelos rios da Babilônia. É uma música lindíssima de um grupo negro americano, uma música cristã. Uma pessoa pensava logo e balançava o esqueleto quando via essa música, porque não sabia da letra. Então, mas é uma música cristã, falando o que Deus fez nos rios da Babilônia, quando libertou o seu povo. E a quem levava o povo cativo pediam para eles cantarem canção do Senhor, e eles não queriam cantar em terra estranha. A música trata disso. A música é uma análise do Salmo 137. Então, os profetas que viveram antes da Babilônia são chamados pré-exílicos. Por exemplo, Isaías. Isaías é um profeta pré-exílico. Ele não contemplou a Babilônia. Isaías viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Outro profeta pré-exílico, não escreveu livros, mas é pré-exílico. Eliseu viveu antes do exílio da Babilônia. Outro profeta, Elias, são profetas pré-exílicos, antes do cativeiro da Babilônia. Há profetas que são exílicos, viram o olho do furacão, viram o sofrimento do povo. Jeremias é um chamado profeta chorão. Ele viu o que aconteceu, ele viu a queda da Babilônia, viu tudo o que aconteceu.
Sofreu muito o profeta Jeremias. Eu me identifico muito com o profeta Jeremias, porque muitas vezes, às vezes nós não percebemos. A coisa tem mais força quando alguém viveu aquilo. É como alguém que está falando de sofrimento. Olha, suporta aí, se aguenta, essa provação ainda vai passar. Mas ele nunca passou por uma provação. Mas quando alguém passa pelo olho do furacão, quando quem passou por grandes provações diz: olha, eu sei o que é isso, já passei por isso. A palavra tem mais força. Você entendeu? Então, quando Jeremias fala, ele fala com um conhecimento de cátedra, porque ele sabe o que foi viver debaixo daquelas perseguições tão cruéis e tantos sofrimentos. Então, outro profeta é Ezequiel, profeta exílico. Outro é Abacuque. Lembra de Abacuque capítulo 3, versículo 17? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, nos currais não haja gado, as ovelhas têm sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Eu sempre digo que na vida da gente tem sempre um ainda e um todavia. Todavia é uma conjunção adversativa, né? Vocês conhecem um pouco português, fui professor de português há muito tempo, eu tenho mestrado em letras também. Então, a conjunção adversativa, todavia, contudo, porém, ainda que isso aconteça na vida do André, todavia ele se alegra em Deus. Esse todavia tem que ter, senão vai ficar somente no ainda. Muitas vezes a nossa vida está somente no ainda que a figueira não floresça. Mas a gente dizer: todavia, não obstante a isso, eu me alegro em Deus. Essa é a teologia da Sunamita. Alguém lembra da Sunamita? Aquela mulher da época do livro dos reis. Não diga primeira reis, que eu vou sair da igreja. Vamos abrir a Bíblia em segunda reis. Não existe segunda reis, primeira Samuel. Meus irmãos, primeira expressão só para cartas e missivas. É primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Agora, primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses, está certo. Mas primeira reis, se falar do púlpito disso, me dá uma tristeza. Sabe por quê? Porque a gente, quem queremos que não, o púlpito tem que ser um lugar também de ensino e falar correto, né? Ensinar as pessoas não somente a louvar a Deus, mas também a falar da forma certa. Então, quando lemos o segundo livro dos reis, capítulo 4, nós vamos ver o encontro de Eliseu com a Sunamita. E a Sunamita vem ao encontro do profeta Eliseu. E ele diz para Geazi, se é que é seu coprofeta, ele diz: vai ao encontro daquela mulher que vem ao nosso encontro. E pergunta a ela se vai tudo bem com ela, com o seu marido e com o seu filho. Era um tipo de pergunta: vai tudo bem com você, com o seu marido e com o seu filho? É como se perguntasse a Dani ali: vai tudo bem com você, com Éder e com o Miguel? Ela disse: vai tudo bem. Olha o que ela disse. Ela disse: vai tudo bem. Ia tudo bem? Não ia tudo bem, em termos humanos não. Ela tinha perdido o seu filho, o seu único filho, e ela o colocou sobre a cama do profeta e foi ao encontro dele. Vai tudo bem, queridos? Alguém dizia vai tudo bem quando a procela bateu em sua porta? Só mesmo quem entendeu mesmo. Então é o caso desses meninos, Daniel e seus amigos, Misael. Vamos dizer o nome dos meninos? Abra a sua Bíblia. Daniel, não, aqui tem o nome dos meninos que foram com ele, né? Foram com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vejamos então quem foi para a Babilônia. Os mais conhecidos foram milhares de pessoas, mas a Bíblia só faz menção desses 4 que marcaram a corte da Babilônia. Daniel capítulo 4, capítulo 1. Vamos deixar a Bíblia aberta no capítulo 1. A introdução diz o profeta Daniel. Primeiro tema da lição é o profeta de Daniel e seus amigos. Eu creio que todo mundo tem que ter pelo menos um amigo. Você tem um amigo? Não estou falando que você tem colegas, não. Até mesmo na igreja, nem todos são amigos. Sabia disso? Amigo é como diz Milton Nascimento, é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, diz o mineiríssimo Milton Nascimento. Amigo é aquele que está com você na procela, na agonia, na dor, quando as coisas vão bem, quando não vão, ele está com você. Amigo é aquele que está com você no barco quando todos pularam fora. Então, quando vem a pororoca, a turma debanda e deixa você sozinho. Não, mas amigo é aquele que está com você no barco quando todos caíram fora. Isso é muito importante. Daniel era assim, Daniel e seus amigos. Vejamos então, quem estava com Daniel? Versículo 6, Daniel 1:6. Vamos ler? Então vejam bem, agora uma coisa importante, entender isso. O que é que o mundo faz? Lembra a expressão da Bíblia, Romanos 2, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Conhece essa frase? A palavra século ali é a palavra cosmos. Cosmos do grego é a palavra para o mundo, é a palavra para a terra, é a palavra para a população.
e é palavra também para o sistema humano. Tem 4 sentidos a palavra cosmos. Tem até um time de Nova York chamado Cosmos. Pelé jogou no Cosmos, Nova York, né? Então, mas o cosmos na Bíblia, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, está lá em João 3,16, porque Deus amou o cosmos de tal maneira. O cosmos ali não é planeta, é a humanidade, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, cosmos ali tem um sentido de humanidade. Mas, no Salmos 24, versículo 1, diz, Salmos 24, 1, de Deus é a terra e tudo que nele existe, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo aí é planeta. Mas quando a Bíblia diz em 1 João 1,17, 2,17, primeira carta de João 2,17, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Ali diz, não ameis o cosmos, mas o mundo ali o que é? O sistema humano, o sistema anticristo, antideus. Então existe um sistema, existe o que é chamado de mal sistêmico. É o que o pai da pedagogia infantil, o Jean Piaget, fala nisso aí. Ele diz que há um tipo de mal sistêmico, né? Ou seja, não existe, é o que o cristianismo tem que entender. Não existe só o pecado pessoal, existe também um pecado sistêmico. Por exemplo, o indivíduo não é só corrupto, ele é corruptor. Se ele for ser prefeito, ele vai corromper todo o sistema porque ele é corruptor. Se ele é deputado, ele pode ser até do STF. Se ele for corrupto, ele não somente é corrupto, ele corrompe o sistema. Isso é o que é chamado de mal sistêmico. Então, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A Bíblia não está dizendo que a gente não tem que amar o próximo. O mundo, no sentido de habitação, temos que amar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Daniel chegou lá, o que é que foi feito? O rei pediu que ensinasse a eles a língua e a cultura dos babilônios. E também a gastronomia. Alguém gosta de cozinhar aqui? Eu fui comer na casa essa semana, uma comida agradável, na casa de um grande amigo, chamado Profeta Jonas, mas quem preparou a comida foi a esposa dele, não foi ele não. Mas a comida estava ótima, mas ele estava lá ajudando na mesa. Então, mas quem gosta de gastronomia? Então, com certeza hoje existe uma comida chamada gastronomia mediterrânea. Já vai falar comida mediterrânea? Não sei se alguém gosta, é um pouco de vegano, né? Alguém é vegano aqui? Você é? Você gosta de picanha, né? Não é vegano, não. Estou percebendo aqui. Eu vejo aqui você disse, olha, eu vejo, você é um bom garfo, Daniel. Esse homem na mesa aqui já viu, Daniel. Olha, não tem quem ganhe dele, viu? Quando tem aqui os legendários aqui segunda-feira, tem pessoas aqui magrinhas, mas olha, aquela magreza não tem nada a ver com o prato que come. Mas a Bíblia diz, quem tem fé em mim remove montanhas. Quando eu vejo aqueles pratos que as pessoas removem na mesa, eu entendo essa fé. Então vejam bem, o que é que o rei pediu? Vejamos o que o rei pediu. Isso é o que se chama de aculturação. O mundo quer aculturar você, quer que você absorva os valores do mundo. Então Daniel não aceitou isso. É importante entender isso, porque o que aconteceu com Daniel, André, acontece com o mundo de hoje. O mundo tenta aculturar as pessoas, fazer com que a igreja perca a sua identidade. É muito importante, porque o cristianismo de alguma forma está perdendo sua identidade. Tem igrejas nos Estados Unidos que fazem casamento de homossexuais. Há igrejas hoje liberadas nos Estados Unidos que fazem casamento de mulher com mulher, homem com homem. E na Europa também. E às vezes os próprios líderes são homossexuais. Olha, para onde vai esse mundo? É quando a igreja está perdendo sua identidade cristã para absorver o mundo. Então, para tomar a forma do mundo. Vejamos a tese. Qual é a tese? Final do versículo 4. Vamos ler o texto? Versículo 4. Alguém pode ler? Daniel 1, 4. Alguém lê? Sim. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, outros em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir ao palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Muito bem. Então vejam, para que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Mas só a cultura dos caldeus. Lembra uma coisa? A cultura faz parte também a questão da idolatria, a compreensão do sagrado. Até um livro muito famoso, se você quiser, eu gosto sempre de sugerir livros bons. O Dossel Sagrado, é um clássico, Mili Eliade, mas tem o Sagrado, de Peter Berger, que é um dos maiores antropólogos do mundo hoje. Para muitos é o maior antropólogo contemporâneo, Peter Berger. Então, o Sagrado, a compreensão do sagrado. Há outro livro maravilhoso de um psicólogo suíço-francês, que é Paul Tournier, chamado, não, aquele livro, eu vou lembrar que esse livro, já li, já mencionei,
para tanta gente para ali. Eu vou, oportunidade é um grande. O nome do livro é Culpa e Graça. Então, nesse livro Culpa e Graça, traduzido do francês, ele vai dizer, analisando a questão da culpa no cristianismo e graça. Então ele vai dizer, faz uma análise muito interessante da ideia do, por exemplo, se Miguel está fazendo alguma coisa em casa e pô para Dani, aí o Éder olha para ele, ainda que não fale nada, o olhar do Éder como pai pode passar para a ideia da criança e o que ele está fazendo é errado ou certo. Então existe o que é chamado de linguagem gestual. Muita gente não sabe disso. Já vi alguém que nem com a crença dele, é a crença dos outros, ele fica vigiando a crença dos outros. Se fosse meu, não deixava fazer isso. Já viu essa frase? Se essa criança fosse minha, não faria isso na igreja? Até que você tenha a criança e a sua vai ser muito pior. Mas muitas vezes nós somos Sherlock Holmes da família dos outros. Se fosse minha criança, eu não fazia isso. Ou se fosse meu filho, não faria isso. Por quê? Porque a gente passa a ideia do que é sagrado e profano para muita gente. Então, por isso que é importante entender isso. Então, fazia parte da cultura a compreensão do sagrado e do profano. Então, por isso que eles ensinavam a cultura dos babilônios. Porque que queriam babilonizar, isso, usando o neologismo, passar por um processo de babilonização das pessoas. Não sei se alguém já disse isso, mas a língua, como uma língua dinâmica, existe o que é chamado de atualização da língua. Daqui a pouco, a babilonização, não foi porque eu disse, não, mas daqui a pouco alguém está dizendo por aí. Então, existe um processo hoje de babilonização da cultura. Não é aquela busca Babilônia, eu gosto muito de rock, mas antigamente gostava. Rolling Stones tinha um grupo chamado Babilônia, Rolling Stones. Mas, deixa para lá, mas é melhor ouvir alguém tocando Eric Clapton. Você gosta? Eu sei que ele gosta. Tem pessoas que não vou nem dizer que eu sei que ele não gosta. Eu estou brincando uma vez, não, isso aí não. Que tem essa turma da pesadaria, do rock, mas tem gente aí que é drogado. Tem um cara do Rolling Stones, aquele que tocava, que ele fumou o pó do pai que tinha... O pai morreu e foi sim, ele, né? Foi cremado e ele usou para todo mundo o pó do pai lá, fumou e o povo ficou no delírio. Aqui é um processo de satanização, né? Então a turma satanizada ali, diabolizada, encapetada, então ficou vibrando com aquilo ali. Então vejamos então, outra coisa, essa questão da cultura passa também pela gastronomia, versículo 11, vejam bem. Já imaginou que a comida também pode ser dedicada às pessoas? Alguém já esteve na Bahia? Já esteve no Pelourinho comendo acarajé dedicado ao Senhor do Bonfim? Você que é crente já foi no Pelourinho e saiu com aquela fitinha no braço? Às vezes as coisas não são tão... Nós não pensamos muito isso, mas as coisas não são tão ingênuas assim. Sabia que muitas coisas ali são... Antes daquelas mulheres de branco venderam ali em Pelourinho aquelas coisas, eles dedicaram, foram as mães de santo dedicaram aquilo ali. A pomba gira, Zeppelin, tranca rua, chucaveira, tudo quanto é coisa ruim. Então é sério, e pedir a bênção dessas entidades. Não sei se alguém conhece aquele, junto à Fonte Nova, Salvador, tem um lago que tem aqueles orixás saindo da água. Já viu isso aí? Não estou tentando baianizar você não, mas as coisas não são tão... Às vezes eu creio que o crente peca por ingenuidade. Sabe o que é pecar por ingenuidade? Achar, mas isso é tudo normal. Olha, quando a gente passa tudo por normalesco, é um perigo. É um perigo. Mas não é nada demais. Eu lembro do amigo que ia lá com os colegas, ia para o bar. Não, mas é nada. Eu tomo só uma caipirinha com ele de vez em quando, 3, 4 caipirinhas com os amigos. Mas começa assim as coisas. Daqui a pouco você está tomando um velho barreiro lá e acha que não é nada demais. Por quê? Porque nós não queremos perder os colegas. Nós não queremos perder os amigos, então a gente passa tudo por normalesco, babiloniza a nossa alma. Então, vejamos então o versículo 11. Então disse Daniel, o cozinheiro, por quê? Porque até a comida teria que mudar. Cardápio dos judeus nunca mais. Você está na Babilônia, tem que falar a língua dos babilônios, a linguagem dos babilônios. Acontece muito isso nos grandes centros, o que é chamado de tribalismo, sabia disso? Existe a questão de tribalização.
Há o grupo dos Beatles, há o grupo essa turma do Heavy Metal, assim por diante. Há o grupo que segue o Sepultura, os Beatles e Iron Maiden, e assim por diante. Então cada um cria um grupo. E eles têm sua própria cultura, sua própria língua. Quando morávamos nos Estados Unidos, quando a gente pegava aquelas rodovias, e aqueles caras todos com aquelas Harley Davidson, aqueles caras com aquelas barbonas compridas, aquelas roupas de couro e tudo preto. São grupos, é um tipo de tribalização da sociedade. Então, vejam bem isso aí. Os babilônios não querem que os judeus fiquem somente lá. Quer ensinar a eles a língua, a cultura e a gastronomia deles. Vejamos então. É importante entender isso. Versículo 10 e 11. Leia. 10 e 11. Daniel 1, 10 e 11. Alguém pode ler em voz alta? Então o mundo dita para você, dita as regras. Qual deve ser a sua língua? Qual deve ser a sua cultura? Qual deve ser a sua gastronomia? Alguém pode ler em voz alta? Capítulo 1, versos 10 e 11. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida. Determinou. Porque, pois viria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros da vossa idade. Assim, poníeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Muito bem. Vejam bem, mas quem determinou? O rei determinou a comida. Não foi sugestão, foi determinação. Vocês entenderam? Então, o que eu quero dizer? Quando você lê a Bíblia, uma sugestão que eu dou. Just a suggestion for you. Tente ler a Bíblia, mas contemporizando-a, trazendo para hoje. Porque ler o livro, Daniel viveu 2.500 anos antes da gente. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Que o processo passou com Daniel na Babilônia, é o processo que cada um de nós passamos no nosso ambiente de trabalho. Tenta dizer para os seus colegas que o Senhor Jesus salva. Vai criar um inimigo. Ou tenta dizer para o mundo hoje que na verdade quer queremos, quer não. Quem não tem Jesus vai para o inferno. A gente tenta até não usar essa linguagem, porque a gente quer queremos, quer não. Eu não estou culpabilizando vocês. Mas muitas vezes no ambiente de trabalho tem que ser o que é chamado de politicamente correto, né? O melhor, até mesmo o melhor que eu acho, digo de coração para vocês. O mundo é tão hostil para com o Evangelho que é melhor você falar com o seu próprio exemplo, entendeu, Dani? Você no seu trabalho, não precisa dizer também, sair agora distribuir folhetos para os colegas, dizendo quem não tem Jesus vai para o inferno. Não é bem isso aí, não é bem isso. Eu lembro que o Hospital das Clínicas de São Paulo, alguns anos atrás, proibiu visita de crentes, porque muitas vezes o enfermo ficava pior depois da doença, depois da visita. É como um cara que entrou na UTI do hospital. Quem me contou isso foi uma senhora que trabalhava no Hospital das Clínicas. Uma pessoa iletrada, nesse momento de folhetos, entrou no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o maior hospital público da América Latina, e entrou na UTI, tinha um senhor lá, morre, mas não morre, estava lá com o peito descoberto, ele pegou e colocou no peito dele um folheto, onde você passará a eternidade. E em um dado momento, o homem teve um momento de lucidez, o homem estava quase morrendo, passou a mão assim, quando pegou, o homem quase morreu, porque ele pensou que tinha sido o médico que tinha colocado ali, onde vai passar a eternidade. Olha, o médico sabe que eu vou morrer, já colocou até onde é que eu vou passar a eternidade. Foi um crente que passou lá e colocou no peito do homem. O homem estava nos instantes da sua vida. Então, são coisas que também não tem muito sentido, né? Para você falar de Jesus para uma pessoa e mostrar o plano da salvação, onde você vai morrer, onde vai. Às vezes, em primeiro lugar, é bom criar o que é chamado de pontos de amizade, com pontos de confiabilidade. Uma pessoa que nunca te viu, não te conhece, você está perguntando a ele para onde ele vai depois que morre? Já imaginou que você pode criar uma amizade com aquela pessoa e criar pontos de segurança e confiança e preparar o caminho para fazer a sementeira? Então, vamos agora para um outro ponto importante. Primeiro ponto, já vimos. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto de hoje que temos que entender é que o mundo quer babilonizar as nossas almas. Quer que aprendamos a cultura e a língua dos babilônios e a gastronomia dos babilônios. Então, você não precisa agir como o mundo. Esse é o grande desafio. Eu falo para vocês, porque eu fui professor universitário há muitos anos. Eu digo a vocês de todo o coração. Eu ensinava para os meus alunos, falava isso para os alunos, sabe? Porque eu dizia, olha,
que queremos que... Olha, por exemplo, perto da universidade onde eu trabalhava em São Paulo, tem a rua Maria Antônia em São Paulo. Não sei se alguém conhece a rua Maria Antônia. Só tem barzinhos, inferninhos e tudo quanto é coisa. Então e ali eu via muitas vezes alunos meus que vinham do interior, que eram filhos de crentes, que eles se identificavam, né? Sabia que era professor, mas sabia também que era pastor. Aí professor, você é pastor também? Sou. Professor, eu sou filho de um diácono do interior. Aí eu frequento a igreja tal, eu sou membro de uma igreja tal, meu pai é líder da igreja, meu pai é professor da escola dominical. Eu lembro de uma moça que falou para mim isso. Eu era capelão da universidade, orei por ela. Um mês depois, passei lá na frente, na rua Maria Antônia, cheio de gente, estava ela sentada no colo do cara, de um colega da faculdade. Eu não era o pai da menina, mas fiquei tão zangado. Todo mundo vendo, ela sentada no colo do cara, tomando cerveja. Mas fazia menos de um mês que tinha chegado em São Paulo. Babilonizou a alma tão de repente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pode ser que o mundo vai gostar de você assim. Você que é o crente, eu gosto de crente assim, que Maria vai com as outras. Mas para Deus não. Você tem que dizer aos seus colegas: vocês são colegas do trabalho, são colegas meus, são colegas da faculdade, mas isso aí não. Eu tenho alguns princípios que não me conduzem a fazer isso. Bilonização. Sim. Sim. Eu não vou dizer, mas eu vi muitas coisas assim, né? Pessoas, às vezes, até momento de euforia, dizer palavrão, dizer, desculpe. Quer dizer, aprendeu isso com o ambiente de trabalho, acha que é normal, é normalesco, quando não é, né? A nossa palavra, onde quer que seja, tem que ser diferente. Mas muito bem, muito obrigado, Jonas. Então, o primeiro processo é o processo de babilonização. Segunda coisa que vamos perceber aqui é a compreensão do sagrado. Lembram bem vejam bem, ele vai agora ter alguns conflitos muito grandes com a questão do sagrado na Babilônia. Já percebeu que isso é muito complicado? Eu vou dizer, por exemplo, eu fui professor em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu tinha colegas que diziam: olha, 1º de janeiro vou estar lá vou para a praia, vestir-se de branco, receber passos, que tem pessoas lá no Rio de Janeiro, e coloca aquelas tendas de branco lá, indivíduo vestido de branco, você vai lá, ele vai benzer sua vida para você ter um ano feliz, do 24. E tem muitos colegas que diziam isso para mim: olha, vou para a praia lá, um posto 6, Copacabana, vestir-se de branco, receber alguns passos, receber a bênção de Iemanjá. Que história é essa? Aí eu escutava: meu amigo, você acha que isso funciona? Eu acho que funciona. Não funciona não, meu amigo. Se Deus não te abençoar nesse novo ano, nem Iemanjá, nem receber os passos lá nas praias na praia de Copacabana, nem jogar flor ao mar para Iemanjá, que vai resolver o problema. Então, pode ver, isso é muito importante. Então, não é só morar na Babilônia. Tentaram ensinar a cultura, a língua babilônica, a gastronomia da Babilônia e a compreensão do sagrado da Babilônia. Então, vejam bem a interpretação dos sonhos. Primeiro sonho do rei, que nós vamos perceber aqui. O primeiro sonho é o sonho daquela grande estátua, né, cuja pedra cai sobre ela e destrói os seus pés. Então, o Daniel vai interpretar que aquela estátua era a Babilônia, e depois os reinos que sucederiam, e assim por diante, depois da queda da Babilônia. Mas uma coisa importante que Daniel vai declarar aqui, é que Daniel vai declarar de forma muito clara para o rei que ele crê num Deus que dirige as nações, inclusive a vida do próprio rei. Ele cria num Deus que estava acima da Babilônia. Ele vai deixar bem claro na sua resposta. Ele diz: olha, eu não tenho resposta, mas eu creio num Deus que dirige as nações, inclusive os reis, ele dirige, e ele vai interpretar o sonho. Então, ou seja, Daniel não pulverizou a sua fé. Porque uma coisa importante, tem um livro chamado, é um livro de um professor de Harvard, chamado Harvey Cox.
Harvey Cox escreveu muitos livros. Tem muitos livros em inglês de Harvey Cox, mas tem um livro, o nome do livro é Secular City, a cidade secular. Esse livro foi lançado no Cifre Primeiro Cortês, Melhoramentos, uma grande editora no Brasil. Mas o Harvey Cox vai dizer uma coisa interessante. Ele vai trabalhar com duas palavras: exclusividade e inclusividade. Ele diz que Deus, como ele tem alguns valores cristãos, ele vai dizer lá, ele vai dizer: Deus nos chama para o mundo da exclusividade. Que você queira que não, Deus é exclusivo na sua vida, não é verdade? Você diz: Cristo é exclusivo na minha vida. Até você canta aqui: és tu única razão da minha adoração. Você crê que Jesus é exclusivo, não precisa outro além dele para preencher a sua vida espiritual, não é? Mas que queremos que não, nós vivemos na época de uma sociedade plural. A fé é plural. Quem foi ver o filme Avatar? Achou lindo. Aquilo ali está cheio de valores da nova era. E achou lindo aquele Avatar 1, Avatar 2, não tem? Já foi feito Avatar 2, Avatar. Você fica maravilhado com aquilo. Aquela árvore também, lembra aquela árvore que traz vida? Aquilo ali não é Jesus, não tem nada a ver com Jesus. São valores da nova era. Então a nova era diz que cada um deve ficar contente com o seu Cristo. Jesus é o Cristo do cristianismo, Buda é o Cristo do budismo, e Maomé é o Cristo do islamismo, e cada um fica contente com o seu Cristo. Então, e você acha lindo isso aí, né? Então, e muitas vezes o mundo quer que você seja um cristão chamado inclusivista. O que é inclusivista? Que acha que está tudo bem. E às vezes você diz: não, para mim está tudo bem. Fala de Deus, está tudo bom. Já ouviu alguém falar isso aí? Tem algum colega que diz: não, para você é cristão. Não, comigo está tudo bem, falando em Deus, está tudo bem. Então a Umbanda fala em Deus, Quimbanda, Candomblé, Xangô, e a mãe menininha do Gantuá, lá do terreiro de Umbanda da Bahia, todo mundo fala em Deus, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Só na música de Jorge Benjol está tudo bem, mas não está, não. Ou você quer ter 1 milhão de amigos como Roberto Carlos? Vamos ser sinceros, você tem 1 milhão de amigos? Você acha que aquela turma toda que está lá no Instagram são seus amigos? Passa uma provação. Chama para eles sofrerem junto com você. Ou aquela turma toda do Facebook. É muito sério. Por isso que é importante. Então o mundo nos convida para sermos cristãos inclusivos. Eu abraço a cultura babilônica, a língua babilônica, a gastronomia da Babilônia, e agora vou abraçar o Deus da Babilônia. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Sabe por que o cristianismo, eu acho, como pastor e professor e teólogo, eu vejo com muita preocupação porque os cristãos são muito ingênuos. Por isso Jesus diz: olha, eu estou enviando vocês aí para fora, mas tenham cuidado. Sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não adianta ser só simples, porque parece que o cristão fica só no mundo da simplicidade e não vê a maldade do mundo lá fora. O mundo é mau, gente. Seus colegas de trabalho não são gente como você pensa, não. Gente fina, gente maravilhosa. Entendeu? Às vezes cria uma arapuca para dizer: olha, não é crente, fez isso. Mas ele mesmo é que criou a arapuca para você. Então a gente tem que ter muito cuidado. Veja, mas o que admira Daniel é que Daniel não entrou no mundo da inclusividade. Ele não aceitou a cultura babilônica, não aceitou a comida. Ele disse: não quero isso, não. Porque aquela comida era dedicada aos deuses da Babilônia. Entendeu? Ele disse: eu não vou comer essa comida, não, é dedicada aos deuses da Babilônia. Mas a acarajé está tão bonzinho, mas está gostoso. Aquela mãe de santo fez com tanto carinho. Entendeu? Então temos que ter muito cuidado. Então veja então, versículos 20 a 22. Olha que coisa linda, o que ele declarou. Capítulo 2, 20 e 22. Alguém pode ler em voz alta? Capítulo 2, 20 a 22. Eu gosto de mandar ler, porque eu posso ler eu mesmo, mas eu gosto de participação. Vocês querem que eu vá lendo? É melhor, né? Eu vou lendo porque já são 10 e 8. Mas eu acompanho com sua Bíblia. Daniel capítulo 2, versos 20 a 22. O que disse Daniel diante do rei da Babilônia? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele, não é de Nabucodonosor, de Deus é a sabedoria e o poder. E o poder. Ele quem muda o tempo. Ele falando diante do rei da Babilônia. É ele, Deus, que muda o tempo e as estações. Remove reis. Olha que linguagem. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meu amigo, foi um discurso de teologia. Foi uma aula de teologia que ele deu para o rei da Babilônia. Eu creio num Deus que remove reis. Inclusive você. Inclusive você. E Deus removeu. Você lembra da história? No segundo sonho da árvore, ele foi removido. Foi retirado do trono, foi comer capim, braquiária, quicuia, os animais do campo. Pangola. Eu nasci na roça, eu conheço tudo. Então, foi comer pangola, braquiária, quicuia, já lá com os Nelores. Foi comer até que ele reconheceu que Deus é o Senhor dos céus e da terra e Deus o colocou no trono de volta. Mas por quê? Porque Daniel havia dito a ele: é Deus que remove reis e estabelece reis. Então Daniel cria num Deus que é soberano sobre a história. Você crê nesse Deus? Há um louvor que foi cantado muito tempo atrás, nunca mais foi cantado, não é aqui não, mas tem louvores que ficaram no baú do esquecimento. Mas havia um louvor que cantava, dizia: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Quem conhece o louvor? E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Que coisa maravilhosa esse louvor. Você está declarando que Deus... Você conhece, Emerson? Então, Emerson vai cantar aqui algum dia. Marca também, fala com o nosso Azaf, nosso ministro Júnior. Vamos cantar alguns louvores antigos. Sabe o que eu acho? Algum dia, uma sugestão minha. Não sou pastor da igreja não, nem posso nem dar pitaque, nem dar opinião. Mas seria bom, às vezes, vez por outro, fazer um pupurri, como dizem em francês. Sabe? Pupurri, pegar músicas novas, músicas antigas, fazer uma mesclagem num culto e cantar alguns louvores antigos que... satisfação, e tu és soberano sobre a terra, e alguns louvores assim que a sua mãe, Dona Isabel, vai ficar feliz da vida, a Demi também, alguns aqui, o Antônio, a Cleusa, a Tatiana, Tatiana, ainda não, mas a turma aí, depois de 50, já vai ficar feliz da vida, porque esses louvores deixaram de cantar, o João, né? Alguns louvores maravilhosos, né? O irmão José e Jonas, que deixaram de cantar na igreja. Mas o que é que Jesus diz na Bíblia? O reino dos céus é semelhante a alguém que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Zacarias diz: não removeis os marcos antigos que vos legaram vossos pais. Olha, eu já vi, aqui não, mas já vi algumas igrejas que passam o ano todo não se canta o hino do cantor cristão. Mas um ano todo não se canta um hino. Eu acho que, como um bom batista, que você deve ser, precisa ser aquele batistão, mas seja um bom batista, você tem essa herança. O cantor cristão faz parte da herança batista, né? Eu frequentava uma igreja batista próxima da minha casa, nos Estados Unidos, a Morrison Heights Baptist Church, a igreja batista de Monte Morrison. Era uma igreja que tinha uns 3.000 membros, muito grande. Mas quando o ministro de música lá na frente puxava o louvor do cantor, meu amigo, é chamado Baptist Hymnal, né? Inário Batista, não é cantor cristão, é Inário Batista. Eu até tenho comigo, hein? Trazer para você ver a partitura dos hinos, com partitura. E cada crente leva a Bíblia e o Inário com partitura. Todos os louvores têm partitura. Então, quando cantava aqueles louvores, meu amigo, a igreja balançava. Que coisa maravilhosa. Então, cantava com a alma, 3.000 pessoas cantando aqueles hinos, se marcaram a história. Então, por favor, eu amo louvores contemporâneos, tá bom, Liliana? Estou puxando a orelha de vocês, não. Você, Dani, Liliana, e vocês são maravilhosos. Esse que vejo que isso é uma profecia. Muito obrigado, irmã, de coração. Estou brincando com carinho. Então, hein? Tá vendo? Emerson, you listen to your mother? Está ouvindo sua mãe? She's a blessing. Ela é uma bênção. Eu amo sua mãe. Sua mãe é pessoa maravilhosa, mulher de Deus. A irmã Elizabeth. Sabe, queridos, vamos então. Outra questão, a questão de fidelidade. Lembra que foi construído um Deus? Ele mandou construir uma. Sabe o que eu fiquei pensando? Que muitas vezes as coisas acontecem dessa forma. Acontece dessa forma, olha, nos filmes. Sabe que
vou dizer uma coisa para vocês. Hollywood, muito bom, Hollywood, muito bem. Você tem crianças, aí Hollywood faz Avatar, você coloca para a sua criança assistir, e tem muitos filmes voltados para a criança, mas pessoas que não sabem, isso é verdade. Eu vi até uma palestra de Richard, o nome dele ele é um grande professor, mas é da linha ateísta. E ele diz: olha, eu sou ateu, mas eu sou ateu, mas eu percebo o que Hollywood está fazendo. E ele vai dizer o seguinte, que há um processo de paganização do mundo contemporâneo, através da música, através do cinema, através das mídias sociais, e o cristão às vezes não percebe. Ou você acha que o diabo vem para você e vai chutando a porta? Não. Se o diabo viesse com um tridente, todo mundo fugia, ninguém pecava. Ele faz as coisas belas parecerem tão ingênuas. Os filmes, as músicas e tudo mais. E por trás de tudo aquilo ali há valores. A gente tem que ter muito cuidado. Então, quando o rei da Babilônia construiu, porque alguém podia dizer: não, ele construiu essa estátua. O que ele pediu? Nada demais. Vai na igreja, beija o santo. Tem expressão? Quem vai para a igreja católica, beija a mão do padre. Tem expressão assim. Ou se benze. Alguém já entrou na igreja católica? Todo mundo vai lá, se benze. E você diz: não, eu fui lá, não era nada demais, era um batismo de criança, mas fui chamado para ser padrinho. E quem me convidou é meu chefe, meu patrão, quer o que fazer? Eu fui lá. As coisas não são tão ingênuas assim. Então, vejam bem, quando foi construída a estátua, veja atenção, quando foi construída a estátua, aquela estátua que foi construída, esculpida, foi sugerido que eles adorassem aquela estátua. Alguém pode dizer: não, mas é só um momento. Sabe o que é um momento? É só um momento de adoração. Eu não adoro essas coisas, mas naquele momento precisei se dobrar diante de São José e Cosmo Damião, sei lá quem for. Foi só inauguração. Então, e era só inaugurar. Vejam bem, abra a sua Bíblia, capítulo 3. Capítulo 3. O que aconteceu? Eu quero que você veja isso aí. Capítulo 3, versículos 12. Capítulo 3, versículo 12. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram. Mas sabe que em qualquer lugar existe o chamado X9? Alguém sabe o que é X9? Sabe aquela pessoa que não é crente, mas fica olhando Daniel no trabalho? Ou Tatiane? Olha, ela não veio hoje não. Olha, e chegou atrasada, patrão. Tem gente que é uma desgraça. Não, falando sério, tem gente que fica olhando Liliane, chegou atrasado no trabalho no banco, ou o que está fazendo, o que fez, deixou de fazer. Tem gente assim? Existe ou eu estou falando uma coisa assim à toa? Não, é verdade. Então, em qualquer lugar tem o X9 da vida, os Judas da vida. Alguém que vai estar vigiando você. Isso aconteceu. Milhares de pessoas estavam ali, mas tinha gente olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego para ver se eles iam dobrar-se diante da estátua. Vejamos aqui o que esses X9 foram falar para o rei. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste. Olha, ainda diz, e você ainda colocou eles em grau de importância. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. É aquela pessoa que diz: está vendo o Júnior aqui no banco? Ele não está fazendo tudo como você está. Não. É aquela pessoa que quer agradar o chefe e quer prejudicar o outro. É gente da pior laia. Laia é a expressão bem usada no Nordeste, usada muito por Ariano Suassuna. Gente da pior espécie que fica vigiando a Silvia no trabalho. Fica vigiando você, fica vigiando todo mundo. E tentando ver algo, se você deixou alguma aresta, para entregar você ao outro. Então, existe isso em qualquer lugar. Lembra daquelas pessoas, Tobias, que ficou vigiando o trabalho da construção do templo? Na época de Neemias? Estava lá, vigiando, desejando que a obra não adiantasse. Convidaram ainda Daniel Neemias para um churrasco. Ele disse: não vou não, eu não posso parar a obra. Como ele não foi, ficaram zangados com ele. Então, queridos, tem gente assim. Então, uma das coisas que precisamos entender hoje, não somente o mundo quer babilonizar a sua vida, viu? Não é seu esposo? Renata, não. Luciano, viu, Luciano? Não somente o mundo quer babilonizar a nossa vida, mas você tem que ter também cuidado com os inimigos. Jesus não disse, eu fico imaginando que o crente é muito ingênuo, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições.
Jesus não disse que talvez você tenha aflições. Jesus disse que você vai ter. Se Jesus teve inimigos, você vai ter inimigos. Ele disse: se odiaram a mim, também odiarão vocês. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Não pense que ser cristão é um mar de rosas. Nada disso. Ser cristão de fato é carregar a sua cruz. Jesus identificou o cristianismo como carregar a cruz. Quer queremos, quer não, o mundo vai tentar babilonizar a sua alma, ensinar a cultura deles, a língua deles, a comida deles, e ainda querer que você adore o seu Deus. Mas o que é que eles fizeram? Vamos ler o texto? O que é que eles fizeram? Eles adoraram? Não. Eles permaneceram firmes. É isso que Deus quer. Leamos capítulo 3. Capítulo 3, versos 16 a 18. Capítulo 3, o que é que a palavra de Deus diz? Segunda carta, a carta para a igreja de Esmirna. O que é que o Senhor diz? Filipenses, Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Até um louvor que canta: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel. Um louvor bem conciso. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel. Eu tirei no baú de Silvio Santos. Esse louvor é muito antigo, mas eu lembro desde criança. Vamos lá então? Emerson, vem aqui à frente. Você está tão bem aí abraçado com Liliane. Eu não quero acabar com esse momento tão lúdico aí, mas vem aqui ler para a gente. Lê, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: o Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Muito obrigado, Emerson, sua bela voz de William Bonner. Meu querido, você mora no meu coração, você é bênção pura. A turma do louvor aqui são bênçãos de Deus. Então, queridos, vejam bem, isso é firmeza. Isso é gente que não barganha valores, não barganha princípios. Agora, o que acontece quando a gente age assim? Deus honra a gente. Deus honra a gente. Quando nós agimos dessa forma, Deus nos honra. Vejamos o que o texto sagrado diz. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Quando você é fiel na provação, o que é que acontece? Vejamos o que o texto diz. Foi uma grande provação, né? Para aqueles meninos. Vejamos então, Tiago 1,12. Encontrou o texto aí? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quem ficar firme na provação receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, como é importante, o pastor Nil já veio aqui, fez assim, com as mãos, levantou as mãos assim, 5 minutes, tá bom? Isso é muito bom. Veja bem, então Deus promete livrar você, Deus promete estar do seu lado. Leamos a palavra de Deus, Salmos 34, versos 4 a 7, Salmos 34, 4 a 7. Até o 7. Muito bem. Muito obrigado, irmã Cleusa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós cremos nisso. Um Deus livracional. Então vamos guardar isso no coração, tá bom? Vamos guardar lições de hoje. Primeira lição é que o mundo quer babilonizar a nossa alma, quer que passemos por um processo de babilonização. Nesse processo de babilonização, o mundo quer que você abrace a cultura humana. Seja a cultura do Posto 1 ao Posto 6 do Copacabana, a cultura do Pelourinho, seja quem for.
Abraçar a cultura humana como se fosse normalesco. A língua das pessoas seja a sua língua, a comida deles seja a sua comida, e o Deus deles seja o seu Deus. Aí eles vão dizer, agora eu amo você é o crente que eu gosto. Quando a gente abraça, permite essa babilonização, você pode ter muitos amigos lá fora, mas perde Jesus. É um perigo muito grande. Você abrir mão dos seus valores para agradar as pessoas e perder a bênção de Cristo. É um preço altíssimo, né? É você vender a primogenitura por um prato de lentilha, como fez Esaú, né? Então não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Se alguém ama você, tem que amar você como você é crente. Se o amigo quer realmente ser seu amigo, tem que ser seu amigo ou amiga, mas sabendo que você é um cristão, que você tem princípios, então é importante entender isso. Guarda isso no coração. Então, outra coisa importante é a questão do Deus, a questão da compreensão da divindade. O mundo quer que você seja uma pessoa inclusivista, que inclua outras divindades na sua vida, que abra o panteão para outros deuses, outras culturas. Mas você não, queremos que não. Por muitas décadas, inclusive, a ênfase da Convenção Batista Brasileira foi só Cristo salva. Por que você acha que o missionário sai daqui, como fez o Ednário Judson Batista? Por que alguém sai daqui e vai para a Birmânia, vai para a Índia e morre lá sofrendo, fazendo a obra de Deus, como William Carey? Porque queria que só Cristo salva. Ainda tem milhares de deuses, mas só Cristo salva, pensava William Carey. Queridos, vamos orar? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela lição de hoje. A lição de hoje foi impactante, porque o que aconteceu com Daniel não foi um caso isolado. Precisamos trazer para a contemporaneidade essa lição, para a era contemporânea, para os dias de hoje, dizer: Senhor, como Daniel, eu vivo na Babilônia, e a Babilônia quer babilonizar a minha alma, quer me ensinar a cultura deles, a língua deles, a gastronomia deles e o Deus deles. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel até a morte, para que recebamos a coroa da vida. Senhor, é o que nós pedimos de todo o coração. Abençoa-nos neste dia, dá-nos um dia aprazível, agradável, em comunhão contigo, Senhor. Abençoa o culto desta manhã, os louvores, os vocalistas, os instrumentistas e o pregador. É o que nós pedimos no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome. Amém. Senhor, muitos abençoe, um dia feliz, um dia agradável, prazeroso e abençoado para vocês.